Bem-vindos de volta. Eu vou repetir aqui mais uma vez para vocês irem executando os processos aí que a gente está fazendo no computador de vocês e dá pausa, volta, me enviem perguntas, eu vou responder todas. Assim vocês vão acompanhando direitinho todo o processo. Então, no vídeo passado, nós fizemos um banco de dados que eu chamei de loja de autopeças. Então, eu vou abrir esse arquivo agora. Eu dei um clique duplo nele, abro um de vocês, né? E assim vocês acompanham. E agora nós vamos colocar em prática a aula de relacionamentos que vocês tiveram no vídeo passado, né? Então, como que funciona isso, né? Eu dei o exemplo dos bloquinhos de papel, né, antigos, né? Que você tinha que digitar os dados do cliente toda vez que fosse tirar um pedido, né? E além de ter que escrever tudo e tal, né? Então aqui as coisas ficam diferentes. Junto com essa parte de relacionamentos, para vocês entenderem os relacionamentos, nós vamos aprender juntos mais alguns recursos do Access que é aplicado, né, no programa para você montar um programa, né, para você montar um aplicativo, um banco de dados relacional no caso, né? Então, nós vamos começar criando um formulário, né? Então, vou vir aqui no assistente de formulário, tá? E vou criar um formulário. Como aqui já está selecionado clientes, ele também já deixa aqui, ó, tabela clientes. Eu poderia colocar tabela pedidos, né? Mas no momento é clientes mesmo que eu quero. Eu vou querer inserir todos esses dados na minha tabela clientes, avançar. Eu vou deixar a coluna mesmo, né? Já falei para vocês testarem, ver como que fica. Cria uma cópia de um banco de dados qualquer, faz um, faz o outro, para vocês não estragarem o banco de dados original. Depois deleta, cria outra cópia, façam testes, mas mantenha sempre um original, né? Para vocês trabalharem. Então eu vou deixar a coluna mesmo, avançar. Aqui eu vou escrever. Ó, a gente já tem ali clientes e pedidos. Eu esqueci de um detalhe aqui que eu já vou corrigir. Então aqui eu vou escrever form clientes, que é o formulário, né? Abrir formulário para visualizar, certo? E concluir. Então ele já cria para mim um formulário chamado form clientes, tá? Eu vou fechar esse formulário e o que eu queria corrigir que eu não fiz na aula passada é o nome das tabelas, né? Só por uma questão de formalidade, eu vou dar um clique com o botão direito. Eu vou clicar em renomear e aqui antes da palavra cliente eu vou escrever tab, que é para eu lembrar que é uma tabela. E a mesma coisa eu vou fazer com pedidos. Então, botão direito do mouse, renomear. E aqui também eu quero que. Opa, então vamos de novo. Botão direito do mouse, renomear. E aqui também eu vou incluir tab de tabela. Vamos deixar tudo padrãozinho, já que eu coloquei aqui com letra maiúscula, que eu vou colocar também. Então, aqui renomear, form. Pronto. Aí fica um padrão, tá? Então tá aqui nosso formulário, né, de clientes com os dados do cliente. E agora nós vamos trabalhar com o nosso formulário pedidos. Vamos criar a nossa tabela pedidos, aliás, o nosso formulário pedidos. Então eu vou clicar aqui na tabela pedidos para ela já ficar selecionada. Clico em criar, assistente de formulário. Aqui já vem selecionado a tabela pedidos, porque eu já selecionei antecipadamente, né, aqui do lado esquerdo, mas eu poderia alterar por aqui, né, tabela clientes ou tabela pedidos, tá? Então, no nosso caso, tabela pedidos para a gente fazer o formulário pedidos. Eu vou utilizar todos esses códigos, todos esses campos na no nosso formulário. Eu não precisaria utilizar todos, mas mais para frente a gente fala sobre isso, tá? Seleciono todos, né? Avançar. Aqui a gente pode fazer diferente. A gente pode deixar folha de dados, que eu acho que vai ser mais útil. Vocês vão entender já já. Avançar. Aqui então vai ser form, né? Form pedidos, form pedidos e concluir. A folha de dados ela fica parecida com a tabela do Excel,
tá? Estão vendo aqui? Fica igualzinho uma tabela. Mas isso aqui é um formulário, eu posso preencher aqui dentro bonitinho. Mas vocês já vão entender por que que eu coloquei dessa forma aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu quero colocar esse formulário, deixa eu ver o que mais que a gente tem nele de espaço. Não está muito grande. Eu quero colocar esse formulário dentro do meu formulário clientes. Aí nosso formulário vai ficar parecido com aquele bloco de pedidos que eu mostrei para vocês no comecinho da aula dos vídeos, né, de relacionamento. Então, eu vou abrir aqui o formulário clientes em modo design, né? E aqui, ó, eu vou abrir um espaço aqui embaixo. Eu vou tirar isso aqui, eu vou diminuir, deixa eu diminuir ele, porque a gente vai precisar de espaço para baixo e, e aqui a gente vai ganhar um pouquinho de espaço aqui, ó, tá? Então, a gente vai precisar de um espacinho aqui no final do formulário clientes. Na barra do rodapé do formulário, tem a parte de baixo dela, o mouse vira uma seta dupla. E a parte de cima, ele também vira uma seta dupla. Então, nessa parte de cima dela, clica, abaixa um pouquinho e já vai dar espaço suficiente para a gente trabalhar aqui. Vamos pegar o formulário pedidos e vamos criar um subformulário automaticamente. Então, eu vou pegar esse formulário pedidos e vou arrastar até aqui, ó, tá? Então, eu estou inserindo um formulário dentro de outro formulário. Então tá aqui, ó, formulário pedidos, tá? Deixa eu posicionar ele melhor aqui, ó. Eu vou aumentar aqui a largura, que a gente vai precisar de espaço. Eu vou fazer, sabe o que? Eu vou diminuir também essas alturas aqui. Tá ocupando muito espaço aqui no meu banco de dados. Eu vou deixar esses campos aqui mais juntinhos aqui um do outro. A gente tem alguns segredinhos aqui, ó. Organizar, espaço e tamanho. Então aqui eu quero juntar eles, né? E deixar proporcional, bonitinho. Se eu juntar na mão, né? Se eu colocar eles manualmente, é, vão ficar meio desproporcional. Então, eu vou por aqui, ó, diminuir vertical. Tá vendo? Pelo desenho dá pra gente entender aqui, ó. Diminuir vertical. Vou de novo. Diminuir vertical. Diminuir vertical. Mais um. Diminuir vertical. Acho que eu errei a primeira, né? Diminuir vertical. A gente ganhou espaço aqui. Agora eu vou colocar todos eles para cima. Vou usar a setinha do teclado, ó. Assim eu consigo arrastar isso aqui, ó, mais para cima, tá? Para a gente ganhar espaço aqui embaixo. Vou tirar esse nome daqui e vou arrastar isso aqui também mais para cima, para a gente ganhar mais espaço aqui. E vou aumentar o tamanho desse formulário na largura, porque eu vi que a gente precisava de espaço ali também. Pronto. Vou aumentar aqui também. Tá? Então tá aqui, ó, nosso formulário. Deixa eu fechar no xizinho, nosso subformulário, né? Salvar, ele pede para salvar os dois, né? Nós estamos mexendo em dois formulários agora, tem um dentro do outro. Sim. E vamos abrir agora o formulário clientes, porque eu coloquei o formulário pedidos dentro do formulário clientes. Então tá aqui, ó, virou uma tabela aqui embaixo, né? Virou uma tabela, tá? E aqui a gente tem o código do cliente. Para vocês verem como isso aqui funciona, eu vou preencher alguns dados e, e aí nós vamos trabalhar com essa parte de baixo aqui também, tá? Então, aqui na data, eu já vou direto para o nome aqui, né? Vou colocar o meu nome mesmo. Vamos colocar aqui endereço Rua X, não precisa de muito detalhe, né? Colocar um número de telefone qualquer aqui, não existe, né? E tipo de cliente, eu vou colocar que esse cliente aqui, ele é pessoa física, tá, Ricardo, né? Pessoa física. Eu vou pôr uma data aqui, vou colocar 19/11 de 2024. Pronto. Então percebam aqui o seguinte, ó, código do cliente número 1, tá? Ele já preencheu aqui embaixo, no formulário de pedidos, o número 1 também, o código do cliente número 1, né? Aqui, ó, eu tenho duas barras de registros. Tenho essa barra de registros, que é referente ao formulário pedidos, e tenho essa barra de registros, que é referente ao formulário clientes aqui em cima. Então, nós estamos no cliente número 1, aqui, tá? Cliente número 1, e aqui, ó, pedido número 1, tá? Depois, ó, aqui é o código do pedido. Eu posso ter vários pedidos, vai estar sempre o cliente número 1. Então, agora eu vou
inserir alguns pedidos para esse cliente aqui. Então vamos colocar a data, né? Vamos pôr aqui 19/11 de 2024 de novo. É uma loja de autopeças, né? Vamos colocar aqui para-choque. Para-choque, pronto. Quantidade, duas. Faz de conta que é o da frente e o de trás. Valor unitário, R$ 100. R$ 100. Ó, ele já calculou o total para mim, já pôs os R$ 200 aqui, tá? Enter. Aí, passou um tempo, eu resolvi fazer outro pedido, né? Então, eu vou colocar aqui agora dia 25/11 de 2024. Eu vou comprar buzina. Vou comprar uma buzina para o meu carro. Buzina, quantas buzinas? Vou colocar 3 buzinas. Ficar bem doido. 3 buzinas. Preço da buzina, R$ 50. Valor total, R$ 150. Tá, então o Ricardo, ele já tem 2 pedidos, estão vendo? Agora eu vou cadastrar um novo cliente, tá? Para eu cadastrar um novo cliente, eu vou vir aqui, ó. Esse botãozinho aqui é o novo. É uma seta e um asteriscozinho. Como ele é amarelinho, quase não está aparecendo aqui. Mas vocês conseguem visualizar no de vocês aí. Então eu clico e vou para um novo cliente, tá? Novo cliente. Ó, não tem nenhum pedido esse novo cliente. Então, a data do cadastro do novo cliente eu vou colocar 20/11 de 2024. Nome do novo cliente, colocar José. José, vou por aqui, José Funilaria. É o nome da empresa do homem. José Funilaria, né? Endereço, ah, Rua Y. Telefone, vamos pôr um número qualquer. Telefone. Tipo de cliente, pessoa jurídica. Então, isso aqui é uma empresa, né, uma funilaria, ele compra peças para consertar os carros dos clientes dele. Percebam que esse cliente aqui é o número 2. E aqui, ó, código do cliente, número 2 também, tá? Então, o José fez o cadastro na empresa antes de fazer o pedido, né? É comum a gente ver isso, né? Vai lá fazer o cadastro, depois você vem aqui fazer o pedido. Então, ele fez o cadastro, agora ele vai fazer o pedido. No mesmo dia 20/11 de 2024, o José comprou. O que que ele comprou? Vamos colocar aqui. é, lanterna. Lanterna. Quantas lanternas? Comprou 4 lanternas, tá? Qual o preço de cada lanterna? R$ 25. Aí, no outro dia, né? Percebam que esse pedido aqui, ó, já é o número 3, né? Tá vendo? Ó, pedido número 3, tá? Porque o Ricardo já tem 2 e o José tem um, né? Então, o terceiro pedido é o primeiro pedido do José, que é o cliente número 2, tá? Então, agora o José voltou lá num outro dia, né? E vamos colocar aqui dia 23/11 de 2024. Aí ele foi lá, comprou. O que que ele comprou? Comprou Paralama. Paralama, né? Foi lá, comprou Paralama, comprou 4 paralamas também, tá? 4 paralamas. Ele pagou R$ 123 em cada paralama, tá? Aí o total ali, ó, já calculou o total pra gente, 492 e assim por diante. Então, o José tem 2 pedidos em datas diferentes, números de pedidos diferentes, um é número 3, outro é número 4. E se a gente voltar aqui, deixa eu usar aqui a barrinha de rolagem, daria para diminuir isso aqui para não ter que ficar mexendo aqui na barra, tá? Mas se eu voltar aqui para o cliente número um, vai aparecer somente os pedidos do cliente número um, tá? Que era o para-choque e a buzina. Se eu for para o cliente número 2, que é o José, vão aparecer os pedidos número 3 e 4, que é a lanterna e o paralama. Então percebe que são diferentes. Outro detalhe, eu emiti 2 pedidos para o mesmo cliente e não precisei digitar o nome do cliente de novo. A gente digita uma vez só, que é quando faz o cadastro. Diferente daqueles bloquinhos de antigamente que ficava digitando toda hora o cliente, né? Agora, deixa eu fechar aqui. Agora que a gente já tem informação no nosso banco de dados, eu quero fazer um relatório. Só que antes de fazer o relatório, eu vou precisar fazer uma consulta. Então eu vou aqui no criar assistente de consulta. Eu vou tentar fazer mais ou menos rápido, para a gente não perder tempo, porque o objetivo não é aprender a criar consulta nem relatório, mas a entender os relacionamentos, tá? Então, ok.
eu vou pegar os dados da tabela, olha que interessante, para na minha consulta, eu vou pegar os dados da tabela clientes e vou pegar também os dados da tabela pedidos, tá? Eu vou colocar tudo para lá, tá? Então eu juntei tudo aqui, né? Igual eu fiz no formulário. Avançar, detalhe, né? Ele vai mostrar cada campo de cada registro, tá? Avançar. Agora aqui, ó, vamos chamar aqui de, ele já pôs o nome de consulta aqui, mas vamos chamar de consulta. Vamos colocar aqui com pedidos. Pedidos, consulta pedidos e concluir, tá? Aqui, ó, ele me mostra tudo misturado, né? Ele me mostra tudo misturado. Então agora a gente precisa colocar uma informação, uma instrução para eu poder escolher o pedido que eu quero, né? Então eu fecho. Percebam que vocês já estão aprendendo mais alguma coisa além dos relacionamentos, né? Então nós temos aqui, ó, consultas. Olha como os meus objetos já estão aumentando. Nós já temos tabelas, né? Temos consultas e temos formulários, tá? Então na consulta, eu vou dar um clique com o botão direito do mouse, vou abrir ela em modo design e vou aplicar um filtro, né? Que filtro que eu quero aqui? Eu quero o filtro, eu quero consultar o pedido pelo código do pedido. Ó, então o código do pedido está aqui, ó, tá? Código do pedido. Na linha critério do código do pedido, eu vou escrever uma informação. E no código do pedido, eu quero encontrar um pedido específico, né? Então eu vou digitar o comando como, abro colchetes, deixa eu tirar o mouse da frente, abro colchetes e vou digitar a mensagem que eu quero que apareça, tá? A mensagem não interfere no que está sendo feito. O que interfere é a palavra como, né? Eu posso escrever qualquer mensagem que eu desejar aqui, mas eu vou digitar uma mensagem que seja mais ou menos óbvia. Então, digite o número do pedido e fecha colchetes. Fecha colchetes, tá? Epa, fecha colchetes. Então eu criei uma instrução aqui, é um critério, tá? É um filtro do que eu quero. Quando eu abrir a consulta a primeira vez, apareceram os 4 pedidos, né? Então agora não vai acontecer mais isso. Então vou fecho no xizinho, ele pergunta se eu quero salvar, porque eu fiz a alteração, coloco sim e vou dar um clique duplo na consulta. Ele vai pedir para eu digitar um número de consulta, o número do pedido, né? Então, se eu digitar o número 1, ele vai me mostrar o pedido número 1, tá? Só que o pedido número 1, ele traz junto os dados do cliente, né, que é o Ricardo. Então, percebe? Eu posso digitar 500 pedidos agora. Eu não vou precisar mais digitar os dados do cliente, somente os pedidos. Aí, quando eu pedir para apresentar, né, o número, pelo número do pedido, ele sempre vai mostrar os dados do cliente, sem eu precisar digitar novamente, tá? Feito isso, vamos fazer mais um teste aqui, ó. Vou fechar aqui. A gente tem 4 pedidos, né? Então vou digitar agora o número 3. É um pedido do José, tá? Então ele já puxa aqui, ó, o nome do José. José Funilaria, né? Então fica bem simples. Feito isso, nós vamos fazer agora um relatório baseado nessa consulta. Nós vamos criar agora o relatório. Esse relatório vai ser baseado na consulta pedidos. Então, nós vamos fazer assim: criar assistente de relatório. Mais uma vez, eu vou fazer rápido, né? Não vou me apegar muito a detalhes, que o objetivo aqui é aprender os relacionamentos. Então, já está selecionado aqui consulta pedidos. Então, todos os campos que tem aqui embaixo são os campos da consulta pedido, que na verdade são os campos da tabela clientes e da tabela pedidos ao mesmo tempo. Então, vou colocar todos no nosso relatório, né? Todos vão fazer parte do nosso relatório. Não precisaria de todos, até por questão de estética e de informações, né? Qual informação é importante que eu quero que apareça no meu relatório. Algumas não são tão importantes, mas eu vou pôr todos para a gente trabalhar isso depois. Avançar. Aí aqui eu tenho a forma como eu quero que os dados apareçam. Então, primeiro vão aparecer os dados dos clientes e depois os dados do pedido. Avançar. Aqui ele pergunta se eu quero adicionar algum nível de agrupamento. Eu vou falar sobre isso com vocês mais para frente. Avançar. Aqui também ele pergunta se eu quero
colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, pode ser em ordem alfabética ou numérica, mas também a gente vê depois. Avançar. Aqui, como eu já sei mais ou menos o que vai aparecer, eu já vou escolher estrutura de tópicos, tá? Mas se vocês quiserem experimentar os outros dois layouts, pode experimentar, tá? Até por experiência. Mas mesmo na estrutura de tópicos, nós não vai ficar perfeito. Nós vamos ter que dar uma mexidinha para que ele fique bonitinho, o nosso relatório fique bonitinho, tá? Então, avançar. Aqui nós vamos chamar de relatório pedidos. Afinal, vamos colocar relatório pedidos e concluir. Tá, então ele já me pede o número do pedido, porque os dados do relatório, eles estão vindo da consulta, e para eu abrir uma consulta eu tenho que digitar o número do pedido. Então vou digitar o número um só por curiosidade, né, um pedido qualquer, e ok. Tá, então ele já me apresentou desse jeito aqui o nosso relatório, mas a gente precisa mexer nele, a gente precisa trabalhar ele para que ele fique com uma aparência mais agradável. Bom, esse vídeo já ficou um pouco extenso, então eu vou fazer arrumar esse relatório que nós fizemos, né? E no próximo vídeo vou arrumar esse relatório que nós fizemos, fazer uma revisão rápida em tudo que nós fizemos até aqui, referente a relacionamentos, e por enquanto é só.